Muito bem-vindos! A alma do negócio dessa vez está diferente. Eu estou aqui na casa da Milena Mancini e dessa vez nós vamos bater um papo mais íntimo, mais leve, né, Milena? É verdade. Tu pediu informalidade, né? Isso Esse sanduíche mesmo. não é fake. Não deu nem para almoçar, vamos de sanduba mesmo. Mas a ideia é essa mesma, Milena, a gente falar um pouco desse nosso dia a dia do empreendedor. Sabe, eu fico pensando que às vezes empreender pode ser meio confuso, porque lá fora, enquanto as pessoas estão vendo os nossos negócios, parece tudo tão perfeito, tudo tão alinhado, tudo tão certinho, mas na verdade, a sensação que a gente tem, vamos ver se vai concordar comigo, Milena, é que a gente está sempre reaprendendo alguma coisa. Né? A gente está sempre assim em estado de alerta, eu preciso aprender isso, eu preciso me ressignificar aqui, preciso ressignificar isso daqui também. Então, eu fico pensando que assim, isso é uma coisa que a gente quase não fala, a gente quase não comunica, né? Essas imperfeições, esses momentos de dúvidas que a gente passa no empreendedorismo. E eu quero te perguntar, você também passa por isso? Ai, claro. Laís, eu acho que a gente que está na área de comunicação, se a gente não se reinventar o tempo inteiro, a gente fica fora do mercado muito rápido, né? Então eu entendo que todas as ciências, todas as profissões hoje, claro que o aprendizado é contínuo, né? Perdi o negócio aqui. Todo aprendizado é contínuo, mas assim, tem algumas profissões, né, todo o respeito, mas dá para se atualizar em congressos, às vezes, dá para se atualizar através de artigos científicos, sei lá. Claro que a IA e a tecnologia, eu acho que transformaram todas as profissões, né, nesses últimos 3, 4 anos. Mas o meu caso eu tenho a agência há vai fazer 23 anos agora em maio. E simplesmente a mesma empresa, o mesmo propósito, só que se transformou completamente o entregável, entende? Então, acho que se eu não tivesse me atualizando, e principalmente não é nem sobre me atualizar, é atualizar o escopo da empresa, tá? Atualizar os serviços, atualizar o entregável, não estava mais de pé. Eu quero muito saber, né, inclusive sobre isso. A meta que eu dei para Milena é a gente discorrer aqui sobre resiliência, né? Resiliência dentro das organizações, sendo empreendedor, como que a gente deve ter resiliência nos nossos negócios, né? Então, assim, a gente conversou por um tempo aquele dia no carro, foi até muito Devia bacana. ter gravado, pois né? Mas foi uma conversa tão sincera sobre as dificuldades do mercado, sobre o fato da gente estar nessa constante busca e reaprendendo e se atualizando. Porque é vida real, ó, meus cachorrinhos. E me conta, né, como é que você sentiu isso dentro da Projetual? De se transformar, Total. de se reinventar, como é que foi isso? Totalmente. São Assim, 23 anos, né? Primeiro a gente teve uma mudança proposital, digamos assim. Em 2010 foi meu primeiro e único rebranding. Deixa eu passar o café aqui, mas é o tamanho da cafeteira, vai ficar pronto logo. Vem aqui, vamos conversar. A gente fez rebranding, né? Então foi algo planejado, assim. A gente chamava Projetual Design, porque eu sou formada em desenho industrial, que nem existe mais esse nome, agora é design disso, design daquilo. Mas eu sou formada em desenho industrial, que era aquela faculdade que te dava base tanto para gráfico quanto para produto. Então você saía formada em desenho industrial, podia trabalhar com projeto, podia trabalhar com projeto gráfico, né? Aí quando chegou 2010, a gente entendeu que a gente já não era mais só design. Porque ali já tinha dado uma crescidinha, eu comecei sozinha, né? Daí 4 meses depois eu peguei a primeira designer para me ajudar, que é a Graciele, hoje mora na Espanha, tenho maior carinho ainda por ela, que a primeira a acreditar é mais difícil, né? Então eu sou muito grata aos meus primeiros clientes e aos meus primeiros colaboradores, porque eram pessoas que tinham que acreditar mesmo na minha ideia.
E aí a Grace veio, e aí ao longo daqueles 7 anos, né, já tinha contratado mais pessoas e já era um time multidisciplinar. Então não era mais só designers e de fato não era só design gráfico que a gente entregava. Ali começou a aparecer, aliás um pouco antes, eu lembro que em 2008 a gente já oferecia e-commerce. Então, um pouco antes a gente já fazia website, aí tinha web designer, tinha programador, tinha jornalista, redator, publicitário. Então a gente pensou, não, a gente não faz mais design, a gente faz comunicação. Tá. E aí eu fiz o rebranding, foi minha única mudança de logo até agora. Na época que roxo e laranja era disruptivo, não existia o Nubank. E eram cores bem, nossa, vibrantes e um contraste pouco óbvio naquela época. Eu gosto muito dessa marca que acompanha a gente. E sempre assinei comunicação, porque o meu business é comunicação empresarial, ponto, né? Então, o que hoje eu falo, que é a pegada que a gente vem desde 2010, que a empresa, o cliente chega pra gente com um desafio de marketing, né? Ou comunicação. E a gente escolhe os meios de acordo com o objetivo que a gente tem que atingir. E o que a gente vê hoje? O inverso. As pessoas escolhem que querem fazer Instagram e corre para fazer Instagram, não sabe se faz sentido, não sabe se dá resultado, não sabe nada, só vai na onda. Claro, o Instagram hoje é onipresente, né? A gente tem que acompanhar... É um complemento, na verdade, né? A gente tem que acompanhar as mídias que acompanham o cliente na sua jornada. Então, se o teu cliente passa em algum momento da jornada, seja na descoberta, seja na conversão, pelo Instagram, a gente tem que estar lá. Mas o Instagram é um meio, não é o fim. Tá. Entende? E aí eu venho nessa até agora. Só que nesse meio de caminho, a resiliência foi ano a ano, assim, né? Claro que acelerou as mudanças com a IA, que veio forte ali final de 22, início de 23. Só que esse primeiro susto, vamos dizer assim, não gerou um movimento. Foi realmente um susto no sentido da inércia. O mercado não sabia o que ia acontecer. As primeiras coisas que a gente escutava é que a nossa profissão teria acabado, que a gente ia ser substituído. E aí o primeiro movimento é não se movimentar. Esperar o mercado se aquietar. É mais ou menos quando surge uma mídia nova, vamos supor, o Snapchat, eu lembro que foi bem um caso, que a gente não sabia se ia virar ou não, porque tinha uma galerinha mais jovem que estava bombando no Snapchat. Só que de fato ficou muito restrito para aquele público, esse público também ao longo do tempo parou essa aderência forte que eles tinham. Então a gente nunca também recomenda para os clientes fazerem algo muito novo quando ainda está na fase de maturação, entendeu? Tá, salvo algo específico, sempre tem as exceções, mas via de regra é assim. E aí, eu acho que empreender é também muito sobre dizer não, né? Quando tu fala da resiliência, mudar não é só sobre os sims, é sobre tu estabelecer também os teus nãos. Então, o que eu tive que fazer para me manter nesse mercado, tá, Laís? Acho que alguns serviços eu tive que descontinuar. Por exemplo, eu acabei de falar que a gente fazia e-commerce já em 2008, que a gente era credenciado por uma das maiores plataformas do Brasil que era daqui de Curitiba, que era a C Shop. Depois a gente foi para a FBits, porque era melhor. A FBits foi vendida, virou Tray, Local Web, né? Então hoje tudo mudou, mas enfim, antes ainda dessas fusões, vendas e tal, a gente parou de trabalhar, cheguei a trabalhar com a Tray em customização uma época, mas também entendi que não era meu negócio mais. Algumas outras coisas, assim, de desenvolvimento de site que não seja só e-commerce, site institucional, eu tenho parceiros, mas eu não faço dentro de casa, entendeu? E também você nichar, que eu acho que é esse último movimento que eu tive, que eu me tornei, a Projetual se tornou comunicação integrada empresarial, ou seja, marketing on e offline, mas a gente era sempre multissetor.
Tá, então podia vir uma empresa B2B, B2C, B2B, B2C, podia ser e-commerce, marketing do e-commerce, não a plataforma, né? Aí eu também entendi que não foi a primeira saída do marketing digital para e-commerce. Esse último movimento que eu fiz, que foi nichar, né? Porque a gente atendia varejo, atendia B2B puro, atendia indústria e tal. Mas teve um ponto de virada aí que eu não vou contar agora. Que a partir desse ponto, depois você me pergunta, senão eu não paro nunca mais de falar. A partir desse ponto, eu entendi quem era o meu cliente ideal. E aí hoje depois de quanto tempo de empresa? Então, é que na época que o marketing era de um jeito, meu cliente ideal era uma coisa. E agora, dois elementos, dois fatores. A pandemia e a IA me fizeram ir para o meu cliente ideal de hoje, que é o que, rapidamente? É um ICP que tem uma venda mais difícil, mais relacional ou de alto ticket. Então, nisso entra o B2B puro, onde eu pego as indústrias multinacionais e distribuidoras, que esse é o ponto de virada que eu te falei. Pego hotelaria, por ser uma venda mais consultiva e também tem muita particularidade. Daí eu fiz marketing muitos anos para hospitais e para hotéis, eles até não parecem, mas tem uma similaridade. E o high ticket, né? Porque invariavelmente itens que tem venda com preço mais elevado vai precisar da venda consultiva, da venda relacional. Então meu buraquinho, meu quadradinho tá aí hoje. Tá. Vamos tomar um café? Ai, por favor. É verdade que eu não almocei. Olha aqui, ó, meu pequeno almoço. Você estava falando sobre pandemia e depois essa era da IA, né? E que você teve que se reconstruir e se reinventar. Como é que foi isso para você, Milena, né? A gente falou e trouxe um pouco da tua versão aí empresária, dona do teu negócio, mas como que foi para você quando você identificou, putz, eu vou precisar me mexer aqui? Foi desafio total, acho que para todo mundo, né? Mas falando assim do meu negócio e da Milena, pessoa/gestora. Pessoa, assim como todos, preocupada com os pais, preocupada com meu então marido. Tinha um serviço essencial, ele não podia, nem se ele quisesse parar, né? Porque veio os decretos do governo e tal. Meu filho em casa comigo, com 15 anos, assim. Então, essa parte super desafiadora, mas acredito que foi igual para todo mundo. Mas na minha história, em como manter um negócio durante a pandemia, foi muito difícil. Até então, eu acreditava somente no trabalho 100% presencial. Então eu nunca fui uma dona de agência que contratava PJs, nunca tinha sido até então uma dona de agência que tinha freelas em outros lugares e trabalho híbrido, eu não era aberta a essas coisas. Mas para Milena, empresária, gestora, tal, foi um desafio enorme, né? Porque por sorte, a gente já tinha SaaS, né? Os sistemas já eram em nuvem, a gente já deixava, tinha uma parte de arquivos ainda que eram em servidor físico, daí a gente deu um jeito de buscar e tal em HD para as pessoas, mas parte já era online, daí a gente migrou tudo para online, é que a agência tem arquivos muito pesados, né? E daí às vezes você subir coisa antiga para nuvem demora e talvez nem precise usar, então enfim. Agora sim, manter a comunicação do time, os prazos, a mão de obra em si. Porque eu tive colaborador que desenvolveu síndrome do pânico, não conseguia voltar e tal. E além do mais, manter a galera, né? Porque eram quantas pessoas na época? Eu lembro o número de clientes, acho que eu tinha 15, acho que eu tinha 14 colaboradores e eram 15 comigo. E aí na época ficou 100% remoto? 100% remoto, e era todo mundo CLT. Então meu custo fixo era alto, né? Eu tinha a estrutura física, a galera CLT e tal. E, guria, eu nunca vou esquecer esse número, assim.
eu tinha um negócio, eu sempre gostei de post-it, coisa colorida, eu sou do papel, eu sou da papelaria, essas coisas, né? Ó, nosso pão de queijo ficou pronto. Oba! E aí eu tinha um quadro assim, de vidro na minha parede, tinha os post-its dos clientes e eu tinha feito sei lá, não era bem um Kanban, mas eu tinha feito uma organização visual para eu enxergar pela cor do post-it quem era o atendimento daquele cliente e tal, porque 40 clientes já era bastante coisa. Nossa, sim. E as pessoas vão dizer, nossa, por que elas não usavam não sei o que, eu sou analógica. E a primeira vez que eu fui na agência depois do lockdown, que foi assim, acho que 20 de março ou 15 de março, não me lembro. Eu sei que vinha aquela onda do vai fechar, e do nada aquele dia fechou. No outro dia a gente estava em casa. E aí aquela loucura, tem computador, não tem computador? Eu tenho computador, mas o meu não suporta os arquivos e vai mandar a iMac da agência para casa do funcionário, loucura. E o pior é que para os clientes também foi uma loucura. Então, voltando à linha de raciocínio, quando eu pisei na agência pela primeira vez, depois de ter ido essa debandada para casa, meu quadro colorido de 40 post-its eu só fui arrancando. Que eram os clientes? Eu perdi 20 clientes, ou seja, a metade em 10 dias. Meu maior cliente era varejo na época. Ele tem 6 lojas ainda em Curitiba. Ele me ligou, falou, no dia que decretaram, falou, decretaram o lockdown. Eu não sei quando que a gente vai abrir de novo, minha estrutura é enorme, eu entendi a dor dele, mas o que eu quero te dizer é que eu não tive um aviso prévio, entendeu? E eu não podia cobrar contrato numa hora dessa. Eu acredito que a gente tem que se ajudar, eu acredito que faz um esforço daqui, faz um esforço dali, eu não posso quebrar meu cliente. Eu também nunca fecho portas, sabe? Então, se eu não fosse empática com os meus próprios clientes naquele momento, depois você vai bater na porta do cara como? Então, eu digamos que aguentei a bucha, acho que como a maioria das pessoas fez. E aí eu fiquei com 50% da minha receita de um dia para o outro e a folha de pagamento a mesma, né? Então, para mim, teve toda essa parte assim do baque financeiro, do que eu vou fazer e etc. Eu não me lembro agora nem quais foram e nem como foi, mas eu sei que a gente não se enquadrou em nenhum programa do governo para afastar colaborador. E aí o que teve de folga? O governo prorrogou as guias do Simples mensal, né? O pagamento da DAS. Só que é o que eu sempre falo, ele prorrogou, ele não abonou, né? Então, quando era 2022, que a gente achou que aquilo tudo tinha passado, né? Que ia retomar, as coisas foram retomando mais devagar, acho que não foi rápido como eu esperava. E aí eu tinha 2 DAS para pagar a cada mês, né? Então, a DAS é uma guia alta, né? Então, na época, deu para eu meio que distribuir aquilo ali para pagar pessoal. Usei reserva, caixa da empresa também para conseguir. E, foi super traumático, assim. Você já tinha se preparado ou foi tipo assim, vai indo, me preparo no meio do caminho para esse rolê aqui? Não tinha como, eu acho, né? Foi todo mundo pego totalmente desprevenido. Assim. Mas assim, em nenhum momento da tua história, da tua carreira, né, da Projetual, você tinha passado por uma situação em que, putz, dá para fazer isso, dá para mexer essa pecinha aqui, essa para lá, e tentou encontrar assim as melhores formas, né, de resolver? Ou foi muito atípico? Foi muito atípico. O que eu fiz para, mesmo sem saber o que ia acontecer, foi sempre ter um caixa, uma reserva, uma coisa assim, né? Então, essa foi uma preparação no escuro. O restante eu tinha muito encaixado, as funções, os processos, o fluxo de trabalho. Só que manter isso num home office, eu vejo que os próprios profissionais naquele momento não estavam preparados para um home office total, assim. Tanto que eu te falei, tinha gente que não tinha equipamento em casa para trabalhar. Então hoje, né, passados 6 anos, a gente vê já as coisas de uma forma tão diferente que talvez não entenda, mas foi um impacto brutal. Sim. Na prestação de serviços em si também. Para mim era muito desgastante, daí a tua pergunta, né, do como foi para Milena. Para mim foi muito desgastante
manter os prazos, manter a equipe conversando, porque, guria, a gente é uma agência de comunicação. A nossa comunicação tem que ser rápida, tem que ser fluida, tem que ser coesa. Eu, às vezes, tenho muita dificuldade que o social media está indo para um lado, o gestor de tráfego está indo para outro lado e o diretor de arte está indo para outro lado. E muito do meu trabalho, do trabalho dos processos que existem é para amarrar essa galera. E na época da pandemia era uma loucura. Às vezes você queria puxar uma call, não, vamos conversar sobre isso aqui que está travado. Aí sabe assim, também aquele colaborador que toda vez que você chama, caiu a luz na casa dele, que, né, caiu a luz, o filho foi pro hospital, e aí você não consegue, aí você começa, às vezes eu vi assim, o pessoal subindo o arquivo de entrega 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Isso me incomodava, porque a gente continuava sendo uma empresa que tinha cartão ponto, que tinha, né, por exemplo, falava... o prazo para o cliente é hoje. Não tem essa de hoje, 3 horas da manhã, entendeu? É hoje horário comercial. Então, esse tipo de coisa me perturbou. O fato de a gente não saber quando ia acabar, porque também você tem uma reserva que não é eterna, né? Então, você também não sabe. E naquele cenário não tinha nenhuma previsão, né? Não tinha, né? Tanto que falaram no início, eu lembro que falaram de 15 dias, se eu não me engano, de lockdown. Exato, foi, nem me lembro agora, mas também teve, eu lembro que primeira vez que a gente foi para casa na agência foi 8 meses, nós ficamos 8 meses em home office, aí depois tinha aqueles relaxamentos, aí a gente voltou pro escritório. Mas aí, sei lá, 2 meses depois voltava para casa. Ficou uma bagunça, né? Mas até, eu não sei se tu perguntou isso para entender por que a pandemia teve o impacto que eu falei no meu negócio, mas não diz respeito assim tanto ao que aconteceu internamente. Porque de um jeito ou de outro eu equilibrei os pratos, escolhi alguns para quebrar e segui o baile, Isso né? é interessante falar. Foi consciente. Isso daqui eu deixo quebrar. Isso daqui eu vou equilibrar, porque eu sei que aqui é tesouro, é riqueza, sabe? Tipo, é algo que eu preciso cuidar. Como é que foi esse encaixar mesmo? É um jogo ali, né? Coloca essa peça aqui, essa aqui eu tiro. A vida do empresário, né, ou do empreendedor, enfim, mas falando como empresário, porque tem confusão desses conceitos, né? Eu acho que é tomar decisão, nosso dia a dia é tomar decisão o tempo inteiro, sabe? Esteja você consciente do quão profundo é aquilo ou não, a gente tem que decidir muita coisa, sabe? O tempo todo, desde o prioriza isso, não prioriza aquilo. E claro, eu tenho muitas skills, né, que eu tenho que desenvolver, eu tenho muitas coisas que eu deixo a desejar e ok, mas assim... Eu acho que hoje eu tenho clareza que eu consigo tomar as decisões, entendeu? Por que eu te digo isso? Porque eu dei o exemplo da priorização. Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em priorizar as coisas, né? Talvez pela falta de clareza. Então, aí eu não tinha essa noção, sabe? É que a maturidade está me trazendo algumas reflexões, meu momento de vida também. E eu tô aprendendo até a ser mais generosa comigo mesma. Né? Porque eu sempre me cobrei muito, então não conseguia reconhecer minhas próprias virtudes ou qualidades. Agora eu tô trabalhando isso. Então, por exemplo, o fato que você falou dos pratos quebrarem, isso foi uma analogia que eu aprendi ano passado e que eu amei. Porque aí eu tomei consciência do, olha, isso é o prato que eu tô deixando quebrar. Para mim, assim, foi transformador. E às vezes é o que as pessoas precisam. Porque como você disse, né, o empreendedor, ele todos os dias, o dia inteiro, ele toma decisões. Que seja das mais simples, as mais desafiadoras, aquelas que não tem nem previsão do que vai acontecer, você não sabe se você está fazendo certo ou errado, mas eu acho que ter essa clareza e talvez uma objetividade de trazer mesmo para essa ação de isso aqui eu sei que pode quebrar, ou isso aqui vai ser um risco,
né? E muitas vezes eu vejo que a gente não quer se arriscar. A gente quer ter certeza de tudo, né? Eu vou abrir mão disso aqui, mas eu preciso ter certeza que isso vai ter um retorno daqui a um tempo. E não é assim, né, Milena? Hoje a única certeza que eu tenho é da mudança. Pois é, você sobreviveu negócios, né? ali, então, a pandemia, que a gente tá trocando aqui, daqui a pouco a gente vai chegar na era da IA, né? Tudo que você viveu do começo até agora, e inclusive foi até um dos motivos que eu quis conversar contigo, porque entendi o desafio que você está passando enquanto empresa, mas eu vi em você, assim, algo pulsar muito forte aí dentro, tipo, eu vou passar por essa também, né? Vai ser mais uma coisa. Mas já emendando uma pergunta, em algum momento, vamos trazer o caso da pandemia ali. Você quis desistir? Nunca. Falar, não vou dar conta. Não, eu sabia que ia passar. Em momento nenhum eu pensei em desistir. Nenhum, assim, foi uma opção para você. Você sabia que em algum momento ia passar e que também você ia encontrar uma forma de resolver aquela questão. É engraçado, né? Eu tô até rindo, porque tem dias, né, que a gente pensa assim, eu vou jogar essa merda tudo pra cima, vou pras colinas, vou viver na montanha, não quero mais saber de Wi-Fi. Meu ano sabático. Ano sabático. Então a gente fala essas coisas, né? Mas no outro dia tá lá, né? Mas não é real, sabe? Não... De que forma você serve a humanidade através do teu trabalho? Nossa, agora você caiu num negócio que eu já fiz até um post sobre isso. Legal. Tu sabe que durante 2024, acho que foi, eu convivi bastante com uma pessoa socialista. Cara, em tantos momentos assim, eu pensei que eu era uma droga para a humanidade porque marketing, você veja, marketing serve a vendas. Venda serve ao capitalismo. E aí eu era duramente criticado quando eu tinha contato com essa pessoa, ou o marketing era criticado. E aí eu comecei a pensar exatamente isso que tu me perguntou agora. O que você ajuda a humanidade? Qual é o teu legado? E aí bateu a síndrome real, assim, que eu não sei se é da impostora ou se é da capitalista. Nossa, e tem um negócio meio pesado até nas redes sociais sobre empresário versus trabalhador. Eu nunca acreditei nessas coisas, sabe? Genuinamente. Acredito numa relação horizontal, acredito que tem que ser bom para todo mundo, acredito que assim como eu quero uma relação horizontalizada com os meus clientes, eu quero essa relação com os meus colaboradores. Às vezes eu chego para o colaborador, aconteceu isso semana passada, por isso que eu tô falando, falar para ele, cara, não tá legal. Então vamos fazer assim, ao invés de eu te desligar, te pegar de surpresa e tal, ter uma conversa madura, não tá bom pra mim, a gente não tá conseguindo conversar da mesma forma, tenho certeza que pra você também não tá bom vir pra cá e saber que eu vou te cobrar, então aproveita o feriado, estrutura teu currículo, vai buscando outra coisa, eu também vou buscando outra pessoa, sabe? Porque é assim que eu espero que os meus clientes sejam comigo também. Talvez por eu já ter sofrido essa dor da facada, né? Do cliente te cortar, sem aviso prévio, sem nada. Então, mas aí tem esse imaginário que o empresário é sempre o carrasco, que o colaborador é o coitadinho. E quem é empresário de fato sabe que não se trata, nenhum dos dois é coitadinho, cada um tem a sua visão e tal. E pessoas são pessoas, simplesmente não há previsibilidade, né? Às vezes de quem você menos espera, enfim. E aí eu fiz um post exatamente sobre isso, assim, eu encontrei algumas pessoas, eu tenho frequentemente encontrado nos últimos anos, eu não sei porquê, ou se agora que isso me faz refletir, antes não fazia, agora eu percebo. Pela e antes não. maturidade também. Mas assim, eu tenho reencontrado pessoas lá de trás, pessoas de quando eu abri a Projetual, ou pessoas de 2010, pessoas lá no Masterboard, o Guilherme Grunberg, maravilhoso, já tem a empresa dele há 15 anos e foi meu funcionário. Como assim, gente, né? Quando eu reencontrei ele no Master, foi uma alegria, aquele carinho de uma pessoa que você deixou de ver, mas que, fez parte de um passado, de uma forma relevante. Clientes de 10 anos atrás e tal.
E aí eu reencontrei um dia num evento do Curitiba Convention, lá no Hard Rock, umas meninas da hotelaria, que elas eram de vendas, eu não trabalhava direto com elas, mas a gente criou uma relação, né? E aí eu reencontrei, foi tão gostoso, aquela coisa do abraço, ai, vamos fazer uma foto junta. E aí eu postei essa foto e escrevi assim, cara, eu acho que o que eu tenho contribuído para a humanidade, assim, as relações que eu crio, as oportunidades de trabalho que eu consegui proporcionar. Por exemplo, hoje o gerente de marketing do Shopping Palladium Ponta Grossa, ele foi meu estagiário, depois ele meu funcionário. Depois, quando ele saiu da agência, foi para ser alguma coisa de marketing no Palladium Curitiba. E aí ele virou gerente em mais de um empreendimento do Grupo Tacla, já mudou de cidade e tal, e voltou para Ponta Grossa. E ele falou esses dias que estava precisando de um determinado serviço e ele me contratou. Ah, que legal. Então, essas conexões, assim, eu acho que alguns projetos, principalmente do Sebrae que eu participei, principalmente na pandemia, eu pude ajudar. Eu sou uma pessoa que procuro mentorar ou fazer algumas coisas voluntárias, né? E eu não acho legal, assim, ficar falando, jogar confete em si mesma, eu acho horrível. Mas já que tu perguntou de legado, eu acho que é dessa forma que eu posso contribuir, sabe? Por exemplo, eu me sinto, não é numa dívida, mas eu gosto de reciprocidade. Então, eu me sinto uma apaixonada por Curitiba. Por quê? Você já vai entender a linha de raciocínio. Porque eu vim para Curitiba com 18 anos, fez 27 anos agora em março. Eu vim para fazer meu estágio obrigatório no curso técnico do Cefet e nunca mais voltei. E eu tenho uma gratidão, porque aqui eu fiz minha empresa, aqui eu fiz minha família, meu filho é curitibano. E tudo que falam de Curitiba ser fechada, isso e aquilo, eu não senti. Sabe? Foi uma gaúcha, cidade. né? Eu sou gaúcha de Pelotas. Com muito orgulho também, amor à minha terra, porque um amor não substitui o outro, Sim. né? Mas eu sinto isso, assim, eu tenho um amor por Curitiba, pelo que ela representou quando me fez vir e pelo que ela me proporcionou uma vez que eu já estava aqui. Então, fiz faculdade na Federal, sabe? Então, e aí, quando surgiu a oportunidade lá no programa Empreendedora Curitibana, do Vale do Pinhão, eu falei, vou patrocinar. Porque era algo que estava no meu alcance, né? Eu falei, eu vou patrocinar, vou mentorar. Aí as pessoas ainda me perguntam, mas isso te traz negócio? Aí eu falo, não é sobre trazer negócio. É quando você ajuda outros pequenos negócios a se desenvolver, de uma certa forma você está devolvendo um pouco do que você recebeu. Com certeza. Né? Então, às vezes eu me enfio nos projetos porque eu entendo que talvez o marketing, enquanto fim, né? O marketing por si, talvez ele não esteja contribuindo tanto para a humanidade, não sei, eu preciso pensar melhor sobre isso, inclusive. Mas daí eu tento fazer outras coisas, porque eu vejo essa dicotomia, sabe? Sim, ao mesmo sim. tempo que o marketing pode ser visto como um estímulo ao consumo, por outro lado, todo pequeno negócio sobrevive se consegue acessá-lo, né? Claro que então, sim. eu acho que eu tenho que pensar melhor sobre isso. Por enquanto, eu acho que o meu legado está mais na parte humana, né? Mas eu queria que você trouxesse pra gente, assim, algumas características pessoais, das tuas competências humanas mesmo, falando, que você desenvolveu naquele momento para lidar com aquela situação, porque como você disse, não era algo que você gostaria de ter agregado na tua empresa, né? Mas foi praticamente obrigatório, foi obrigatório, né? O trabalho remoto na época. Como é que você se desenvolveu e o que você teve como, sabe, ou que você teve que desenvolver mesmo para lidar com aquela situação? Assim, de uma maneira bem prática, bem direta. Isso aconteceu porque eu fui paciente, eu, abri mão disso aqui, eu fui resiliente, sabe? Algo bem objetivo.
eu acho bem difícil falar de mim mesma. Eu acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade de olhar de fora, né? Sim. A dificuldade para mim é eu sou muito do processo, eu sou um pouco organizada demais, eu sou um pouco perfeccionista e exigente. Eu sei que não é fácil trabalhar comigo. Não porque eu não tenho um relacionamento bom, pelo contrário, tento ter, mas a minha régua, eu acho que ela é mais alta. Aí que eu te disse que aprender essa expressão quebrar, escolher o prato para quebrar e tal, meio que me despertou isso, assim, tipo, cara, esse é um prato que eu posso deixar quebrar. Então vai, sabe? Mas principalmente no início, assim, da carreira, muito certinha, muito... E ali na pandemia, amor, era sobreviver, né? Que daí vieram as dificuldades depois, do como retomar processos, como tudo isso. Mas ali o que eu vejo é que eu tive que rever essa postura, sabe? E como é que foi, assim, pra você, no ponto de vista emocional mesmo, né? Tá ali tudo tão perfeito dentro da tua... do teu controle e de repente entrar numa zona completamente insegura, sem previsões, sem garantias. Dificílimo, né? Hoje também é difícil falar olhando para o passado, porque eu já não consigo ter a clareza da minha cabeça naquele momento, sabe? Eu acho que eu mudei demais nesses 6 anos. Mas foram esses desafios, essas autorreflexões que fizeram mudar, inclusive. Com certeza. Então, mas foi muito difícil, foi muito desafiador, muito desafiador. O que o empreendedor ele tem que ter, Milena, para chegar nesse ponto? De não querer desistir nunca, mesmo passando por situações tão desafiadoras. O que é isso? Eu não sei. Porque você age assim, você tem isso à frente, sabe? Tipo, você não titubeou quando eu perguntei, você quis desistir? Nunca. Porque o empreendedor, ele quer desistir sim. Bom. Só que é tão, sabe, teu de não quer, nunca quis desistir. O que é em você é o teu sonho, é aquilo que você já traçou e você tem tanta visão que nada do que aparecer como desafio no teu caminho vai te impedir. O que é isso? Ai, guria, eu já falei que eu tenho dificuldade de falar de mim, porque parece que eu tô me elogiando, né? Não, mas são características. Então, vou falar dos meus podres daqui a pouco. Aí eu vou ter mais facilidade. Vamos, a gente vai chegar lá. Assim, eu sou uma pessoa, por característica nata, assim, por essência, eu sou uma pessoa persistente. Legal. Eu sou taurina. Mas invejosos dirão que eu sou teimosa. Teimosa. A gente usa outra palavra, persistente. Persistente. Eu sou uma pessoa persistente, mas não é sobre ser turrona. E aí eu não sei se esbarra também na fé, que eu sempre acredito que tudo sempre vai dar certo. Eu sempre acredito, tô num momento merda, mas vai passar, vai dar certo. Eu acho que todo mundo tem lá no fundo que seja... As pessoas sabem o que é certo e o que é errado. E eu não acredito que você plantando o certo, você vai colher o errado, entendeu? Então eu sei da lei da semeadura, eu sei o que eu tô plantando. Então por isso que eu sempre sei que se não deu assim, vai dar assado. E aí vem essa capacidade de você se reinventar e mudar. Aí não entra a persistência, se você for teimosa, você não aceita mudar. E eu acho, de novo, eu fui persistente no meu negócio, mas eu mudei várias vezes. Legal, interessante. Então, mas essa persistência é uma coisa que eu acho que é de essência, entende? Porque eu vim para Curitiba com 18 anos e, como eu te falei, deixei meus pais a 1.000 quilômetros. Na época eu tinha um namorado, que eu namorava desde os 13 anos, então eu já namorava há 5 anos e ele ficou para trás. Por quê? Porque eu dizia, desde 14 anos de idade, que eu ia fazer design industrial e ia vir fazer meu estágio em Curitiba. Por quê? Porque estava no auge do Jaime Lerner, sempre conto essa história. Que tinha as estações tubo, que Curitiba era a capital do design, e aí eu nunca considerei São Paulo, achava Curitiba sexy, também é um termo que é mais recente, mas era isso.
E eu botei na cabeça que eu vinha. Quando eu formei, qual foi a primeira coisa que eu disse para minha mãe? Uma semana depois, vamos para Curitiba que eu vou arrumar um estágio lá. E eu era de família, sou, né, de família classe média, então meu pai e minha mãe bancaram o meu sonho ali de vir. Viemos os 3 de carro, e aí eles alugaram um AP para mim, só que muito rapidamente, 40 dias depois que eu pisei em Curitiba, eu estava trabalhando. E aí eu já pude começar a pagar as minhas contas, não sobrava um centavo. Aí eu conto também que a minha mãe, ela ficou muito triste quando eu disse para ela que eu não queria mais que ela me ajudasse financeiramente. Porque ela dizia, pelo menos teu aluguel. E eu falei, não, eu vim para cá, para mim é um orgulho pagar as minhas contas. Só que como ela sabia que não sobrava dinheiro para nada, ela toda troca de estação me mandava uma caixa. E eu abria aquela caixa, era sapato, era bolsa, era acessório, era roupa, era o jeito que eu sempre fui meio enfeitada, né? Hoje tu falou assim, uma coisa informal, vinha até como eu fico em casa, que a primeira coisa que eu faço em casa é tirar o sapato. Então, aí desde lá, e aí quando eu resolvi que eu ia abrir uma empresa, eu ia abrir uma empresa. E aí eu abri a minha empresa sozinha, na época minha sociedade durou uma semana. Não, se eu começar a contar a história, vocês não sabem, minha vida é uma história atrás da outra. Mas enfim, comecei sozinha e fui. E então assim, veio a pandemia, fui, entende? Eu não sei, eu sou assim. Mas é uma característica muito válida para quem talvez não tenha isso nato, poder se desenvolver, principalmente quem quer empreender, né? A alma do negócio, o objetivo ali desse canal é exatamente esse, né? Trazer esses insights para quem quer empreender, para quem já está empreendendo, mas às vezes tem aí seus percalços, claro que sempre vai ter, né? E ser uma pessoa persistente é algo que a gente tem que ir desenvolvendo, né, no meio do caminho. Que erro você já cometeu que você não comete mais nos teus negócios? Você falou, né, que assim, você tem bastante experiência, teve esse... Essa eu vou ser objetiva. Eu deixei de ter um comercial ativo por, sei lá, 2 anos talvez. E esse erro eu não cometo mais. Eu sempre tive muito claro e sempre falei que eu nunca ia deixar a agência dependendo de um cliente só. Sabe essas agências que pegam um contrato, sei lá, de 100 mil reais e daí se aquele... Aí tem outros clientes menores, mas se de 100 mil sair, a agência quebra. Isso é bem comum. E eu sempre falei assim, eu quero ter clientes num nível, num ticket médio compatível, né, uns com os outros, porque eu não quero ficar na mão de um cliente que cancela. O marketing não cancela só por serviço ruim, né? Eu já perdi bons clientes porque internalizaram o marketing. O Hospital Nossa Senhora das Graças, que eu atendi 7 anos, a gente saiu porque as irmãs vicentinas saíram da gestão e veio um CEO de fora. A Cine Bebidas, a mesma coisa, a família saiu e veio um CEO de São Paulo. Nessas trocas de diretoria, alta diretoria, é comum trocar todo mundo. E se eu fosse dependente financeiramente, a minha estrutura de algum cliente desse, eu teria quebrado. Então, isso eu nunca cometi. Porém, teve uma época ali pós-pandemia, talvez até pelo momento de estar meio traumatizada, assim, de eu não quero mais ter uma estrutura grande, uma folha grande para pagar, por medo de passar por aquilo tudo de novo, eu me acomodei com os clientes que eu tinha. E ainda até ano passado eu colhi os maus frutos disso, né? Porque deixei de ter gente prospectando, só atendia quem vinha, mas aí a pandemia inflou de marketing no mercado, anti-marketing, não marketing e marketing sério, tudo misturado. E então por si só a concorrência ficou mais elevada e eu sem gente batendo nas portas. Sei. E aí, guria, quando saiu um cliente, eu continuei viva, saiu outro cliente, continuei viva, saiu outro cliente, eu pensei, opa, e aí eu reagi em tempo, né, porque ainda tô de pé, mas é um erro que eu não cometeria mais.
A forma de eu não pegar mais cliente hoje vai ser outro jeito. Tipo, o medo que eu tive, né? De, vou encher de cliente de novo. E se eu chegar em 40 clientes, eu vou ter que ter 15 funcionários. E socorro, eu não quero passar, meio que ficou um trauma. Hoje eu penso, não, eu preciso ter propostas circulando, mesmo assim, só porque daí eu vou escolher os projetos que eu quero pegar. Sim. Eu não tinha essa visão antes. E como que foi para você lá atrás, na construção de tudo, da tua agência, vamos falar de 23 anos atrás, para até os dias de hoje, né, com todas as experiências e desafios, tudo que você passou, o que você não mudaria? O que você já fazia lá atrás, que deu certo e que você manteve até os dias de hoje? Para tudo, então, pode ser contigo mesmo, pode ser para dentro da agência, um posicionamento teu, um comportamento, algo que você desenvolveu em você. Tá, eu até ia perguntar, mas se é aberta, assim, a pergunta. Os valores continuam os mesmos e alguns para mim são inegociáveis. Tipo a minha credibilidade, a minha reputação, entendeu? O meu relacionamento com os meus clientes. Eu não lembro de nenhum cliente, assim, se eu tiver esquecendo alguém, me fale, mas eu não me lembro de nenhum cliente que eu tenha saído em litígio. Tanto que eu dou o telefone dos meus ex-clientes para quando o cliente, por exemplo, estou te prospectando, você é do segmento X, que é um segmento específico. Logo, você quer saber se eu tenho experiência naquele segmento. E eu, eventualmente, tenho. E vou te falar, na maioria eu tenho, né? Porque 23 anos já passou fazendo a por mesma tudo. coisa, eu já passei por algumas escolas. Mas, sério, aí eu vou te dizer, olha, Laís, no momento eu não atendo ninguém distribuidora de tal coisa, mas eu já atendi X anos essa empresa aqui, eu vou dar o ex-cliente como referência. Isso para mim é inegociável. Já tive clientes que já saíram e voltaram, entendeu? Eu até brinco assim que alguns profissionais de marketing e agência também, às vezes eles bombam. Cara, você pensa, os caras tão milionários e tal, aí 2 anos depois, cadê a empresa X que todo mundo conhecia? Fechou, você não sabia? Fechou. Daí eu sempre falo, olha, eu não fiquei milionária como marketing, mas eu acho que eu tenho coisas que para mim são mais importantes. Até você tocou no assunto ali sobre legado, vamos deixar, que eu quero te perguntar, né, o que você está deixando, qual que é a tua ideia, porque você é muito comprometida com o teu negócio, muito mesmo, dá para sentir isso, ver isso nas tuas palavras e tudo mais. Mas o que eu quero saber, você falou de cliente, aliás, de outras empresas, né, que foram surgindo no mercado, você já teve medo da concorrência? Por que não? O que em você não te deixa ter medo? De tão segura que você é com o teu próprio negócio, com os teus valores? Pode ser, mas a primeira resposta que eu teria, porque eu acho que a sua resposta está certa, mas a primeira resposta que eu teria quando você começou a pergunta, eu acho que tem espaço para todo mundo. O que te torna diferente? Em termos de business, assim, agora é o posicionamento claro que eu tenho do meu ICP, entendeu? Eu sei quanto que ele tem que faturar, em média, para que o meu serviço seja pagável confortavelmente, porque eu já entendi que às vezes se o cliente tiver que fazer um esforcinho para me pagar, é ruim para ele, é ruim para mim. Para mim, porque eu tô vulnerável a qualquer contratempo, vou ser cortada do nada, e para ele, porque ele pode ficar 1 ou 2 meses, ou 3 no máximo no esforço. A partir disso, a gente já teria que estar ajudando a se pagar, né? Eu já entendi que é bom pra gente quando tem alguém que dentro da empresa do marketing, houve uma época em que existia isso assim, agência ou profissional interno. E aí só se falava nisso, e eu falava, gente, já tem um movimento grande, isso, não sei se antes da pandemia, mas por aí, 8 a 5 anos atrás, de internalização do marketing. Nenhuma empresa tinha departamento de marketing interno, se você parar para pensar. Pelo menos do âmbito das médias e pequenas empresas, que é o que eu atendo, né? Não atendo nem micro, nem as grandes. E
E também essa qualificação é meio complicada, né? Porque eu atendo multinacional, mas se você for ver por número de funcionários, às vezes ela se enquadra como média, mas enfim. Tá. E não é sobre isso, assim, ou são expertises complementares. E para nós é bom que tenha alguém, sabe? Porque o profissional dentro da empresa ali nos ajudando, ele dá um apoio importante para o nosso trabalho. Afinal, a gente sempre fala, ninguém conhece melhor o produto e o público da empresa do que alguém que vivencia aquilo 24 horas, né? Então, mas como eu ia te dizendo, o mercado não era assim, o mercado era todo de agências, todo de agências. E aí, de um tempo para cá, começou essa forte internalização do marketing. E aí eu falava, ó, a gente não está perdendo orçamento ou espaço para concorrente, a gente está perdendo espaço para os times internos. Então, a gente tem que se aliar a eles. E, de fato, foi o que a gente fez. A gente entende que uma parte cabe à agência, uma parte cabe à equipe interna. Interessante, legal. Bem legal. Agora, da onde que eu tenho essas visões, assim, de clareza, eu não sei. Para mim é tudo muito óbvio. Geralmente, para o empresário, tudo é muito óbvio. Pode ser. Às vezes eu vejo o Johnny, né, meu marido, ele fala assim, não, é que não é assim, é assim. Eu falo, mas não é Como tão é que você óbvio, sabe? não é tão óbvio. Às vezes eu falo para ele, faz um conteúdo sobre isso, sabe? Você fala com tanta naturalidade, você pode ajudar tanta gente, né? Não, isso aqui é muito óbvio. Não é óbvio para um olho treinado, né? Verdade. Então, assim, a experiência, os tombos, os desafios, né? As vitórias, tudo vai te preparando. Totalmente. E chega uma hora que você, pronto, modelou. E ali você já sabe como fazer, né? Ali você já sabe mais ou menos os caminhos, né, a serem tomados, como que você vai chegar aqui. Quando eu tive essa visão, deu certo, deu errado, você vai criando corpo, né, Milena? É mais ou menos assim, né? E você passou pelo furacão pandemia, sobreviveu, voltou forte. E veio agora, né, estamos aí, né, passando por esse furacão, por essa avalanche, um tsunami chamado IA. Que eu não coloco aqui como uma coisa negativa, ruim, mas eu entendo, eu também perdi um pouco de espaço na minha profissão, por exemplo. Qualquer um pode ser jornalista, eu escuto muito isso. Fico ofendida muitas vezes, porque não acho que qualquer um pode ser jornalista, porque o jornalista é muito da visão, da forma como se pergunta, vem muito da tua experiência, né? É tato, às vezes numa entrevista é tato, como você vai ter tato? Verdade. Se você joga lá num chat GPT, cria pergunta para mim. Ele não tem tato, né? Ele não tem o sensorial, né? Enfim. Como que você está vendo isso enquanto empresa? Você já sofreu algum desafio grande com relação a isso? Quais foram? Como que você se reergueu? Como que você está se reerguendo com relação a isso? Tá, depois eu quero que tu faça um parênteses aqui sobre a pandemia, tá? Porque é que eu te falei que o que eu mais senti não foi o aspecto interno, e sim o aspecto externo. A parte do desafio, para mim como empresária, foi determinante, mas para projetual foram os fatores externos. Voltando à IA. Então, como eu te falei, num primeiro momento teve o que vai acontecer, e aí quando você está muito sem saber, onde não há para ter a clareza de para que lado eu vou, eu não faço nada, eu observo, tento entender, estudei tudo mais sobre a IA para, né? Então, no primeiro momento, vai tudo morrer, vai tudo acabar, a gente vai ser substituído, e aí eu entendi assim, é uma realidade, se não pode vencê-los, una-se a eles. E aí, nisso, o mercado também foi amadurecendo, a gente foi entendendo os aspectos que a IA não tem, porque no primeiro momento só se falava do que tudo que a IA tinha de bom, depois que começou a ver, a IA não tem o DNA da tua marca, eu posso fazer um agente, isso e aquilo, tá, mas tem a sacada humana, a criatividade é humana. Sim. Existem coisas, elementos subjetivos na nossa profissão que eu acho que a IA nunca vai ter, sabe? Aquela cereja no bolo. E aí a gente começou a entender que a IA seria ótimo para a parte operacional, principalmente na parte
repetitiva das tarefas. Então aí as ferramentas começaram a surgir. Eu uso a IA para fazer o financeiro da empresa, tudo automatizado, chega para o cliente certinho, não me preocupo com nada. Se o cliente não pagar, eu nem preciso ver, a própria configuração da ferramenta já vai mandar um e-mail de lembrete, manda o WhatsApp. Essas coisas são maravilhosas, entendeu? Mas para comunicação, para o serviço de marketing em si, ou para um serviço de branding, eu acho que é maturidade também do cliente, se ele quer botar a IA para fazer a identidade dele. Como é que eu vou te dizer assim, sem ser ofensiva? Mas não é o nosso cliente, né? Claro. O nosso cliente, ele já entendeu que ele quer uma coisa autêntica, que ele quer uma coisa que tem a cara dele ou a cara do público dele, isso depende do empresário. Eu atendi muitos anos numa empresa, que eu não vou falar o segmento, porque senão pode ficar meio evidente o que é, que um dia eu tive contato, através desses aplicativos Shein, AliExpress ou sei lá o que, uma marca chinesa com a mesma logo desse cliente, sabe? Mesma logo. Mas isso é antes da IA. Aí eu não sei se é uma coincidência ou se é uma cópia. Mas assim, aí quando eu vejo hoje essas coisas muito, fiz essa logo na IA, fiz não sei o que na IA, eu penso, será que essas pessoas não pensam que esse mesmo resultado pode estar chegando para outras pessoas, sabe? Daí tá. Mas você acha que é uma briga perdida? Tipo assim, não vou entrar nesse campo, nesse lugar de convencimento, de desespero. Como é que você fala com o teu cliente? Já passei dessa fase, assim, sabe? Até de explicar o que é marketing e o que não é marketing. Spam não é marketing, Isso é uma briga constante, tá? A gente ainda tem que fazer. Por exemplo, o desafio que eu tenho com a IA hoje é que os clientes, por exemplo, vou dar exemplos reais muito recentes. Já estava em meio de reunião de brainstorming, que é aquela reunião para a gente gerar ideias e chegar num resultado. E a gente estava lá se matando, né? Tipo, o marketing interno, eu, outro estrategista da agência, tinha umas 5 pessoas na reunião. E a gente chegando e lapidando e discutindo e vendo se tinha coerência com o DNA da marca, tudo. Aí uma determinada participante, num determinado momento, falou, viu? Enquanto vocês estavam falando aí, eu joguei no meu chat GPT e ele disse o seguinte. Cara, foi um silêncio na sala no mesmo momento, porque era uma coisa tão óbvia. Era uma coisa tão... Oi? Né? Que ficou aquele silêncio meio constrangedor. Já me aconteceu de fechar a arte final para um folder recentemente, mandei para o cliente, porque tinha que ser super rápido, era para um evento, e o cliente me retornou de noite naquele dia. Olha só, e me mandou uma mensagem, o arquivo contém erros críticos, e um monte de tópicos. Só que eu já tô gato escaldado. Sim. Eu falei, cliente, quem que mandou esse texto? Ele só respondeu assim, o chat. E aí eu respondi com 2 palavras, amigo, vírgula, confia. E daí na segunda-feira o folder estava pronto. O que ele deve ter pedido para o chat? Encontre erros nessa arte final ou coisas assim, entendeu? Então as pessoas não sabem nem pedir para IA. É verdade. Então, eu acho legal para tarefa repetitiva, para coleta e análise de dados, para insights. Eu tenho um chat GPT para minhas redes sociais, que ele é bem treinado. Gastei horas treinando ele para aquilo que eu gosto. E ainda assim, o infeliz continua tendo os vícios de IA. Que eu falo para ele, não usa travessão, não faça frases curtas, não fale clareza, porque o ChatGPT adora falar clareza. Não coloque, não é sobre isso, é sobre aquilo. Gente, eu também. Aí quando eu recebo um texto assim, por exemplo, de algum social media da agência, eu falo, pelo amor de Deus, você está subjugando a inteligência do cliente, entendeu? É verdade. Ai, que preguiça. E aí tem alguns clientes que não gostam de IA, né? Eu atendo
as redes sociais lá do MBA, agora depois de ser professora, eles me convidaram para fazer as redes sociais do MBA da USP FMVZ. E a gente fez um post de Páscoa na IA para ter vários animais juntos. E eles até aprovaram, mas eles disseram assim, tenta evitar de usar IA na nossa rede. Eles são das ciências biológicas e tal, eles não querem animaizinhos fake, né? E já tem cliente que a gente vê que adora uma trend. Então, a gente tem que fazer a coerência, o que o cliente quer e o que a agência traçou como pertinente. Até fiquei pensando se eu entrava nisso, porque eu vou trazendo outras coisas, mas é porque a gente não começa post, por exemplo, sabe? A gente sempre começa pelo plano de comunicação. Tá. E aí, às vezes, a gente tem que resgatar isso para dizer, olha, isso aqui que você quer surfar não tem coerência com a marca, tem coerência contigo, você usa nas tuas redes sociais de uma forma educada, né? Mas eu acho que é isso, sabe, Laís? Hoje eu vendo muito mais uma assessoria. Concordo. Do que a execução. Concordo. E na execução a IA me ajuda. E essa coisa do não vou entrar nisso, não faço isso... porque a gente, eu vejo que assim, muitas vezes parece que a gente, ainda mais numa área que está nascendo várias empresas de marketing e que a gente tem esse apoio, um monte de gente criando coisas nas IAs e tudo mais, está perdendo essa autenticidade, né, do olhar e falar, não, se é isso que você quer, então eu não sou a empresa que vai conseguir te atender. Às vezes essa sinceridade, essa clareza, né? Mas é por isso que eu te falei lá no início, que é sobre elencar os teus nãos. Sim. Pra mim era muito difícil. A Milena de 25 anos teve que trabalhar muito isso, sabe? Eu lembro que até tinha um livro, A Síndrome da Boazinha. Não tá por aqui. É uma coisa meio do querer agradar, do querer ficar de paz com todo mundo. Eu sou dessa personalidade, assim. Sim. Mas aí você vai... Quanto mais você cede, mais você tem que ceder. Então... Eu acho que foi o tempo que me trouxe algumas coisas, entre elas essa característica de também dizer para o cliente, não sou a fornecedora que você está buscando. E nisso as redes sociais ajudam muito, sabe? Eu sinto que não é sobre o volume de pessoas que entram em contato comigo no Instagram, por exemplo, ou no LinkedIn, eu tenho um trabalho forte no LinkedIn, mas... Não é sobre quantas pessoas, é sobre o nível de qualificação que as pessoas entram em contato comigo. Quem entra em contato comigo já entendeu como é que eu me posiciono, já entendeu o que é marketing para mim. E então acho que nisso as redes sociais ajudam muito. Como que você quer que o teu cliente te veja e como você quer ser lembrada? Eu quero que meu cliente me veja como a especialista. Porque eu tenho clientes, eu acho que graças a Deus hoje, não sei se todos, mas a grande maioria dos meus clientes respeita esse lugar. E isso para mim é importante, sabe? Porque marketing é aquela expertise, eu gosto de chamar de pilar de gestão, mas o marketing é aquele lugar onde todo mundo quer meter a sua colher. Aí as pessoas querem botar amarelo, porque gosta de amarelo, a pessoa quer... E eu tenho clientes assim que estão muito vivos, por exemplo, na minha cabeça, exemplos de que eu falo para o cliente que não é assim, que não vamos por esse caminho, que não faça vídeo para viralizar, aumentar seguidores, para quê, aonde, qualificados? Como é que a gente vai fazer uma ação para trazer, então, qualificados? Não é sobre número, não é sobre... Eu tenho clientes que me escutam nesse sentido. Isso, para mim, é muito importante para mim. E não quer dizer que eu não escute, pelo contrário, tá? Ontem ainda aconteceu que o cliente queria fazer... Vou dar exemplo, se você quiser, você corta. Mas sempre que eu falo exemplos, as pessoas gostam porque elas acham mais... Palpável, né? Palpável. Tinha uma cliente que queria fazer um sorteio, loja física, tá? Para o Dia das Mães. E eu vi no grupo o pedido dela, porque eu tô em todos os grupos de WhatsApp de clientes, né? Porque eu fico supervisionando ali.
Aí ela botou no grupo, vamos fazer, o sorteio vai ser dia 11, na segunda-feira, e era R$500 na loja física. Que pro ticket médio dela é um vale considerável. E não era para gastar na loja, tá? É R$500 num outro parceiro, tá? Ela de fato ia despender R$500. Quando eu vi aquilo no grupo, eu falei, gente, desculpa, mas daí meus clientes já me conhecem que eu meto a colher mesmo. Eu falei, desculpa, mas a gente pode refletir um pouquinho? Aí eu falei assim, eu não sei como resolver, tava na rua, mas eu creio que R$500 para vocês é um valor relevante. Vocês vão fazer menos de uma semana de ação, porque ela estava pedindo isso hoje é que dia? Hoje é terça. Então ela pediu isso numa segunda, até ficar pronta as artes, até rolar na loja, ia ser 4 dias de ação, né? E eu falei, não sei como resolver, mas pensem, vocês vão gastar R$500. O público que já é da loja não vai ficar sabendo, não vai dar tempo. O público que não é da loja, que a gente quer atrair, também não vai ficar sabendo. Então, fazer ação por ação, para mim não é legal, porque não dá resultado. E aí, a gente, depois que eu cheguei na agência e tal, o diretor lá falou, vamos trocar uma ideia. Eu falei, vamos. Eu entendo que vocês querem surfar o Dia das Mães, mas cuidado, quem sabe a gente usa a mesma ação para a Copa. E daí a cliente dele a analista dele deu uma ideia super legal. Ela falou, vamos fazer mês das mães. Ah, legal. E eu olhei e falei, como é que eu não pensei nisso? Aí eu falei, Ângela, obrigada. Olha, viu, tu salvou a ação. Então não é que eu não esteja pronta, né? Não é que eu esteja pronta e que eu não ouça e tal. Mas vamos parar para pensar um pouquinho, sabe? Os clientes respeitam isso para mim é importante. Que legal. Mas acho que é o teu posicionamento mesmo, né? De quando tem que ouvir, ouve, né? Tá ali disposta. Quando tem que dar uma sugestão, dá uma sugestão legal, não impõe. Porque entendeu talvez que o trabalho é em conjunto, né? Tem que fazer acontecer, ele é essa união, né? Ele é em conjunto. Que bacana. Mas tem um lance, sabe? Você estava falando, você sabe escutar isso e aquilo. Eu tô num mercado bem difícil. Tipo, hoje em dia, você fala o nome agência, você já cruzou vários braços da outra pessoa e já fechou várias portas. Porque tem muita gente traumatizada com agência e eu dou razão, sabe? Sei lá... Talvez tenha depurado já o mercado um pouco, mas quando eu falei que a pandemia trouxe dificuldades por elementos externos, foi por essa invasão de profissionais na área do marketing. Sim. E aí naquele primeiro momento, até como sobrevivência, eu nem julgo, mas as pessoas vendendo infoproduto de tudo quanto é coisa, a maioria era muito ruim. Pessoas vendendo curso, a maioria era muito ruim. Pessoas prestando serviço de marketing, que na verdade não era marketing, era uma ferramenta do marketing. E os clientes tendo experiências ruins, né? E às vezes aquela verbinha de marketing para pequena empresa, ela é sofrida. E aí se a primeira experimentação é traumática, depois ele fala de agência, você fala agência, ele fala, cara, eu não quero perder meu dinheiro de novo, eu não quero ser enganado de novo. Mas como que você tá saindo dessa? Então, primeiro que eu acho que depurou bastante, isso ajudou. Mas quase todo cliente, assim, que chega agora recentemente para mim é o tal do cliente traumatizado. Que é esse cliente, às vezes eles falam para mim na call, sabe, na reunião online. Como é que eu vou saber que não é mais uma que está só me prometendo? Aí, primeiro, eu sempre faço reunião com os clientes, eu não saio vendendo, eu não tenho pacote pronto, minhas coisas todas são customizadas. E primeiro eu entendo o cenário do cliente, o momento, para ver se eu posso ajudar de fato e também para ver se tem aquela sinergia que a gente já falou antes. E aí, o que eu consigo ter para melhorar, para amenizar esse trauma? As referências de clientes e ex-clientes que eu te falei, que eu faço questão, falo para eles, liga, sabe? Porque prestação de serviço, num primeiro momento, é uma promessa.
Ainda que eu só receba 30 dias depois do serviço, se você assinou um contrato, daqui a 30 dias você vai ter que me pagar. E aí dá o medo, né? Sim. Então, portfólio, tempo de mercado, referência com número e nome. E dessa forma que eu tenho tentado nos salvar. Se você perdesse tudo hoje que você conquistou na tua história, com o teu trabalho, né? Essa tua trajetória toda, você abriria uma agência? Não parei para pensar nisso. Aquelas que não consideram fechar, né? Exatamente. Fechar é inegociável. Boa pergunta. Se estivesse começando do zero, assim. Aí depende, assim, ó, se fosse começando do zero, em termos de estrutura de negócio, mas eu tivesse a experiência e toda essa trajetória, provavelmente seria consultora. Tá. Consultora, mentora, Você tá caminhando para esse lado um pouco, né? Porque foi uma coisa natural que surgiu na minha vida, começou com o Sebrae, aí depois comecei a fazer particular, né, para empresas que não eram do Sebrae, mas sempre foi muito natural, eu nunca fomentei. Eu tô pensando até em lançar uma mentoria, sabe? Para poder ajudar empresas que não queiram a execução da agência, que é uma coisa que eu já faço quando me procuram, mas eu nunca fui atrás, eu tenho vontade de ir atrás disso. O que você identificou de dor nesse mercado? Que as pessoas estão oferecendo bastante a operação e às vezes até é um bom videomaker, é um bom social media, é um bom gestor de tráfego, mas como eu falei lá no início, falta a amarração. Então se você tiver uma mentora, uma estrategista para botar essa galera toda na mesma... Para dar direção, né? Para dar direção, isso seria uma vantagem, um espaço que eu consigo ocupar. Que legal. Bom, nossa, hein? Comigo, minha filha tem que ter 3 episódios. Não, e a gente tem até que ficar se atualizando ali com relação ao tempo, porque eu teria milhões de perguntas a mais para fazer. Ficaria aqui mais horas. Mas eu quero, assim, para a gente finalizar, entender primeiro, né, como que você está olhando, para onde você está olhando, como que você está olhando para esse futuro aí, recheado de IAs, de desafios sim, mas assim também de vitórias, né, que eu vejo, de amadurecimento. Cara, é legal conversar contigo, porque existe uma serenidade no meio do caos, talvez. E talvez é isso que é bacana, sabe? Eu não vou me desesperar aqui, eu sei que tá um caos, mas o desespero não me pega, eu vou ter que, né, entender esse caminho pouco a pouco, passo a passo, e é legal ver um degrau isso por de vez, você. Né? E para onde você está olhando, como que você está vendo esse futuro? Então, eu realmente penso em ir para esse lado de um trabalho milena individual, carreira solo, mas com a agência ainda acontecendo. Tá. Só que por que eu nunca fomentei? Meus primeiros conteúdos de mentoria no YouTube e tal é justamente 2019. Eu comecei esse movimento em 2019, 2020, pandemia. Ah, sim. Aí eu deixei banho-maria. Ano passado, isso começou a me incomodar no bom sentido de novo. Tipo, acho que tá na hora, tá no momento. E aí veio a redefinição de CP da agência. Então, o que eu tô tentando fazer? Eu sempre falo, não posso matar a galinha dos ovos de ouro. Quem me paga as contas hoje é a Projetual, né? A Projetual que me proporciona o meu ganha-pão e das pessoas que trabalham comigo. Então, eu não posso deixar esse prato cair. Se eu quero ter algo paralelo, né, que na verdade é complementar, porque é muito diferente de abrir outro negócio, né? Eu acho que eu tendo uma mentoria para a empresa só vai me fortalecer. Porque quanto mais repertório eu coleto, melhor fica esse lado daqui, da prestação do serviço. Mas eu tô, como eu te falei, eu tô arrumando ali, contatei a consultoria comercial, retomei o meu trabalho comercial, que é o que eu tinha ficado sem.
E aí aqui, quando tiver me dando mais tempo livre, eu vou ir para esse lado da consultoria também. Bacana. Sabe? Porque hoje meus colaboradores têm trabalho híbrido e eu não. Aí quando eu estiver nesse momento, igual eu falo do Anywhere Office, que na verdade a gente acha que a liberdade é prisão, né? Porque às vezes eu viajo e tô lá com meu notebook. Eu acho que essas mentorias e tal posso dar à distância. Então eu tô preparando a agência para cada vez mais ter menos gente dentro de casa. Hoje eu tenho 4 pessoas dentro da sede, junto comigo. Presencial. E mais da metade fora, em home office. Quando a gente precisa, a gente chama, né? Mas é muito raro, porque você chama a pessoa hoje, aí entra online, né? Pra que ela vai lá? Pra ganhar o presente de Natal, pra ter um coffee, pra assistir um jogo da Copa. Sim. Entendeu? E, então eu tô indo por esse caminho. A pessoa que foi 100% presencial tá indo... É uma eterna desconstrução, né? Enquanto a gente evolui e o nosso negócio ele evolui junto e às vezes vice-versa. Quando ele tem que ir para outro lugar, a gente vai remodelando, né? Até se adequar, né? É o que o mercado pediu. Então, se é realidade, vamos tentar se adequar. E depois vai ajustando, porque como você falou, né? No início lá, a pandemia, acabou do dia para a noite, acabou tudo, todo mundo home office. E depois vai voltando, vai entendendo que dá certo também, com uma coisa ou outra dá certo, num perfil ou outro dá certo. E sabe Deus amanhã o que vai ser. O que vai acontecer. Aproveita, deixa as tuas redes, né? Você que tá indo para esse... tá com esse projeto, acho legal, né? Já deixa as tuas redes, as pessoas olha, com o certeza YouTube vão já querer. me trouxe vários contatos. Que legal. Eu lembro de um cliente em Iguaba Grande, interior do Rio de Janeiro. Eu assisti um vídeo teu no YouTube. Que legal. Aí esses dias, é Rio Capital, esse outro que eu ia citar só por coincidência, Rio Capital botou na IA dele, veio um vídeo meu, ele tava procurando negócio de marketing também. A IA então teu favor, esse olha vídeo, aí. então esse vídeo aqui também espero que fique muitos anos, né, trazendo resultados. Bom, tem o meu trabalho, que no Instagram é o Milena Mancini MKT, de marketing, Milena Mancini com C-I-I. Depois a gente pode deixar, né, no melhor. rodapé. E tem os da agência, que é o @Projetual Comunicação. No LinkedIn, como eu falei, né, Milena Mancini, só, não tem o marketing. E o da agência é o Projetual Comunicação também. Tá, ótimo. Obrigada. Obrigada. Agora a gente vai comer pão de queijo com o Matheus. Você sabe que eu sou mineira, né? Eu tinha me esquecido, a mineira e a gaúcha. Eu ia ter feito um chimarrão, porque eu falei, cara, se ela quer eu vim com uma roupa mais informal, né? Com meus pés descalços, que sou eu mesma. Os pets, os doguinhos, tudo em volta. Essa é a Milena. E aí eu falei, eu vou esperar ela com um chimarrão. Cheguei atrasada, não almocei, tudo errado. Vida de empresário, eu tive uma intercorrência, um contratempo lá no escritório. E daí eu vou então te servir com o da tua terra e não com o da minha terra. E o chimarrão a gente deixa para o próximo conteúdo. Combinado, obrigada. Eu espero que você tenha gostado. Eu amei. Meu objetivo era esse, extrair assim um pouco dessa Milena que eu conheço não tanto tempo, né? Mas assim, vejo essa tua vontade de brilhar nos olhos e um pouco desse bastidor. E aquela conversa ali no carro que a gente teve aquele dia, eu acho que foi providencial. Sabe, alguma coisa mexeu comigo aquele dia que eu falei, poxa, que cabeça legal, que interessante, assim, a forma como ela lida com os negócios. E eu tenho certeza que muita gente vai aprender muito contigo. Quando tu falou providencial, né, ou do universo, alguma coisa assim, eu vou, acho que, deixar como frase final um negócio que talvez me ajude na minha persistência, tá? Eu gosto muito daquela frase, se não uma folha cai, que não seja pela vontade de Deus. É verdade. Então, se aquele dia eu parei o carro e te disse, quer uma carona? E tu falou, vou para outro lado. Eu falei, vamos.
E a gente falou sobre outras coisas que nem foram as mesmas perguntas de hoje. Não, mas completamente diferente. era pra gente estar aqui. Então Com eu acho que certeza. tudo que acontece, a gente tem que dar um jeito de lidar porque era pra acontecer. É verdade. Se não for da vontade de Deus, nenhuma folha cai. É verdade. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês também, né, por ter acompanhado. A gente se vê no próximo episódio da Alma do Negócio. Tchau, até lá.